Imagine-se olhando no espelho daqui a 3 meses e não reconhecer a pessoa que vê. Essa versão poderosa, segura e transformada que você sempre sonhou. E se eu te dissesse que você está a apenas 90 dias de se tornar alguém completamente novo, alguém que todos vão olhar com admiração e respeito? Não se trata de mágica nem de promessas vazias. Trata-se de adotar hábitos e desafios que o levarão a um nível que jamais imaginou. Hoje começa a sua jornada para se tornar irreconhecível. Amigos, antes de continuar, quero que deixem nos comentários a frase: "Desde hoje vivo como um verdadeiro estoico". Ao escrevê-la, vocês estarão demonstrando que estão comprometidos com esse caminho de transformação e fortalecimento pessoal. Graças a esse simples ato, estarão dando o primeiro passo em direção a uma nova versão de si mesmos. Vamos começar juntos essa jornada. Número 1. Sua zona de conforto é o seu caixão. A zona de conforto é um lugar que todos conhecemos bem, é onde nos sentimos seguros, protegidos e cômodos. Mas já parou para pensar no que realmente significa permanecer ali? É como estar em um caixão, te limita, te aprisiona e pouco a pouco vai apagando a sua chama. O pior é que muitas vezes nem percebemos que estamos presos. Dizemos a nós mesmos que é um espaço seguro, sem riscos, mas a realidade é que a zona de conforto é o lugar onde nossos sonhos morrem. A vida é um processo constante de mudança e evolução, e é justamente essa mudança que nos permite crescer. Ao permanecer na zona de conforto, deixamos de buscar novas experiências, de aprender e de desafiar nossas próprias limitações. É como se aceitássemos viver sendo menos do que realmente somos capazes de ser. De que serve viver uma vida sem desafios, sem testar nossos limites? Sempre que você enfrenta algo que te incomoda, você está dando um passo em direção à versão mais forte e completa de si mesmo. Pense por um instante os momentos em que você mais cresceu, os momentos em que mais aprendeu, não foram justamente aqueles em que se sentiu desconfortável, fora da sua zona segura. Quando você encara o desconhecido, quando se obriga a fazer algo que te assusta, é aí que realmente descobre do que é feito. As lições mais valiosas da vida não estão na comodidade, mas na luta, na dor e na superação. Um exemplo claro é o exercício físico. No início, levantar pesos é desconfortável, até doloroso. Mas é justamente essa dor que faz os músculos crescerem, se fortalecerem e se tornarem mais resistentes. Se você sempre levanta o mesmo peso, os músculos se acostumam e param de evoluir. O mesmo acontece com sua mente, suas habilidades, seus relacionamentos e com cada aspecto da sua vida. O crescimento só acontece quando você se atreve a desafiar seus limites e sair do que lhe é familiar. Então, como sair da sua zona de conforto? Comece com pequenas ações. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Inicie fazendo coisas que lhe deixem um pouco desconfortável a cada dia. Pegue um caminho diferente para o trabalho. Comece uma conversa com alguém desconhecido, acorde uma hora mais cedo que o habitual. Esses pequenos passos vão te treinar para lidar com a sensação de desconforto e logo você perceberá que é capaz de muito mais do que imaginava. É fácil permanecer onde estamos, nos contentar com o que temos e viver uma vida sem sobressaltos. Mas a verdade é que cada dia que você passa na sua zona de conforto é um dia desperdiçado. Cada dia em que escolhe a comodidade em vez do crescimento é um dia em que se afasta de se tornar a pessoa que está destinado a ser. A vida é curta demais para ser vivida pela metade. A grandeza não está no caminho fácil, mas na trilha que poucos se atrevem a percorrer.
O estoicismo nos ensina que o desconforto faz parte do processo de crescimento, que a dor e o sofrimento não são inimigos, mas sim mestres que revelam do que somos feitos. Eles nos convidam a olhar para dentro e a encontrar a força que nem sabíamos que tínhamos. Portanto, da próxima vez que sentir a tentação de permanecer na sua zona de conforto, lembre-se, é justamente nesse momento que você mais precisa se mover. Porque cada vez que escolhe a comodidade em vez da superação, você se priva da chance de descobrir o seu verdadeiro potencial. Número 2. Transforme queixas e preguiça em planos de ação. A vida está cheia de queixas. Reclamamos do nosso trabalho, da situação financeira, dos relacionamentos, da saúde, e a lista continua sem fim. Mas de que serve reclamar? Cada vez que você se queixa, está colocando foco no problema em vez de buscar a solução. O estoicismo nos ensina que não faz sentido desperdiçar energia com aquilo que não podemos mudar. Mas e quando temos o poder de mudar? É aí que entra a ação, e é nela que está a verdadeira transformação. Imagine que cada queixa que você tem é uma porta que se abre para a oportunidade de melhorar. Cada vez que você diz estou cansado deste trabalho, não gosto do meu corpo ou não tenho tempo para nada, na verdade está diante de um sinal de que algo na sua vida precisa mudar. Mas em vez de deixar que essas queixas se acumulem e se transformem em um peso que você carrega sobre os ombros, deve transformá-las em um plano de ação. A chave está em converter queixas em perguntas. Em vez de dizer não tenho tempo para nada, pergunte-se: como posso organizar melhor meu tempo para fazer o que realmente importa? E para isso é fundamental documentar suas queixas. Não as deixe soltas na mente, porque é aí que elas crescem como monstros que te paralisam. Escreva, pegue um caderno e anote cada queixa que surgir ao longo do dia. Faça isso sem filtro. Logo perceberá que muitas se repetem. Ao observá-las de fora, começará a identificar padrões, e esses padrões revelam exatamente as áreas da sua vida em que você está estagnado. Essas áreas, por sua vez, se transformam em oportunidades de crescimento e ação. Uma vez identificadas, é hora de transformar suas queixas em objetivos concretos. O problema da procrastinação e da preguiça é que não sabemos por onde começar. Ficamos sobrecarregados pelo tamanho das mudanças que desejamos e acabamos paralisados. Aqui é onde metas claras e prazos realistas se tornam sua arma mais poderosa. Divida o grande em pequenos passos. Não pense em correr uma maratona se ainda não começou a caminhar. Foque no que pode fazer hoje neste exato momento. Se a sua queixa é não tenho tempo para fazer exercício, comprometa-se a fazer 10 minutos de atividade física hoje. Não amanhã, não na próxima semana, mas agora. O estoicismo nos lembra que não somos o que pensamos, somos o que fazemos. Então, cada vez que se pegar reclamando, faça a pergunta: o que posso fazer agora mesmo a respeito disso? Converta a queixa em um plano e o plano em um hábito diário. Porque a transformação verdadeira não acontece de um dia para o outro, mas sim através de pequenas ações consistentes que, somadas, constroem uma nova realidade. É muito fácil cair na armadilha da preguiça. Dizemos a nós mesmos que amanhã faremos, que agora não é o momento, que estamos cansados demais. Mas a verdade é que o amanhã não existe. O único momento que temos é o presente. E cada vez que adiamos a ação, perdemos a oportunidade de nos aproximar da vida que desejamos. Portanto, pare de esperar o momento perfeito e comece a agir agora mesmo. Não importa o quão pequeno seja o passo, o que importa é que seja dado. Da próxima vez que se encontrar reclamando, faça uma pausa, respire fundo e reconheça que você tem o poder de mudar. Você não é vítima das circunstâncias, é o criador da sua realidade.
Escolha transformar a queixa em objetivo, a meta em ação clara e dê o primeiro passo. Porque é na ação que está o verdadeiro poder. Número 3. A expectativa é a raiz da miséria. As expectativas são armadilhas que nós mesmos criamos. Quando imaginamos como as coisas deveriam ser, como os outros deveriam se comportar, ou até como deveria ser o nosso próprio caminho, abrimos a porta para a frustração e o sofrimento. O problema é que, quando essas expectativas não se cumprem, sentimos decepção, ressentimento e, no pior dos casos, miséria. E essa dor não vem da outra pessoa, mas de nós, por termos colocado nela a responsabilidade de corresponder a uma imagem criada apenas em nossa mente. Nesse instante, entregamos o poder da nossa felicidade a algo fora de nós. O estoicismo nos lembra que a raiz da miséria está justamente nessas expectativas que colocamos sobre os outros e sobre o mundo. Mas o que acontece quando essas expectativas recaem sobre nós mesmos? Passamos a nos impor padrões inalcançáveis, metas que, embora possíveis, vêm carregadas de pressão e exigência. Dizemos a nós mesmos que precisamos ser perfeitos, que não podemos falhar, que sempre devemos estar à altura. E quando não atingimos o que planejamos, nos sentimos derrotados, como se não fôssemos bons o suficiente. Mas quem disse que a vida precisa seguir um roteiro idealizado em nossa mente? A vida é imperfeita, e é justamente nessa imperfeição que mora sua beleza. Quando deixamos de lado as expectativas, começamos a experimentar a vida como ela é, sem a necessidade de que tudo aconteça exatamente da forma como imaginamos. Nesse processo, as decepções diminuem, porque já não existem ideias fixas para alimentá-las. Passamos a enxergar com mais clareza, aceitando que a realidade muda, que as pessoas são imperfeitas e que nós também somos. E é nesse momento de aceitação que encontramos a verdadeira paz. Lembro-me de uma situação em que esperava uma promoção no trabalho. Eu havia me esforçado além do que achava possível e tinha certeza de que seria reconhecido. Mas não aconteceu. Em vez de valorizar tudo o que conquistei, senti frustração e amargura, como se todo o meu esforço tivesse sido em vão. Foi então que percebi que meu sofrimento não vinha da promoção não recebida, mas da expectativa que eu mesmo criei. Quando soltei essa expectativa, pude enxergar claramente o quanto tinha crescido, aprendido e avançado, mesmo sem o reconhecimento externo que tanto esperava. O caminho é o que realmente importa, não apenas o destino. Quando nos permitimos apreciar cada passo, cada erro e cada pequena vitória, entendemos que a verdadeira riqueza está no processo, não apenas no resultado final. Expectativas nos cegam para a beleza do que já estamos vivendo neste momento. Não importa se ainda não chegou aonde gostaria, o que importa é que você está avançando, aprendendo e crescendo. Então, o que aconteceria se hoje você decidisse soltar essas expectativas que te aprisionam? O que aconteceria se simplesmente se permitisse ser, sem esperar perfeição, sem esperar que tudo saia exatamente como planejou? Você começaria a sentir uma liberdade genuína, uma paz que só aparece quando deixamos de lutar contra a realidade e aprendemos a abraçá-la como ela é. O estoicismo nos recorda que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como respondemos. Ao abandonar expectativas, você se liberta do peso da decepção e ganha a capacidade de aproveitar a jornada. Não se trata de se conformar, mas de compreender que a vida é um fluxo constante de experiências, e que o único momento que realmente possuímos é o presente. Número 4. Os amigos não são para sempre. As amizades são um dos presentes mais belos da vida, mas também são transitórias. É natural acreditar que as pessoas que estão ao nosso lado hoje permanecerão para sempre, porém a verdade é que tudo na vida tem um ciclo.
As amizades evoluem, mudam e às vezes simplesmente chegam ao fim. Isso não é negativo nem um fracasso. É apenas parte do processo natural da existência. Com o tempo, as prioridades mudam, as experiências nos transformam e as conexões que tínhamos com certas pessoas podem se desfazer. Muitas vezes nos agarramos à ideia de que precisamos manter esses amigos a qualquer custo, mas ao fazer isso só prolongamos nossa dor. O estoicismo nos convida a aceitar a impermanência e a compreender que não podemos controlar quanto tempo alguém estará em nossas vidas. Tudo o que podemos fazer é valorizar os momentos compartilhados e deixar ir quando for necessário. Eu mesmo vivi essa realidade. Amigos que acreditei serem eternos seguiram caminhos diferentes e no início senti tristeza e frustração. Mas ao refletir, percebi que cada amizade teve um propósito, um momento e uma lição para mim. Em vez de lamentar a partida, escolhi agradecer pelo que cada um trouxe à minha vida. Aprendi que toda pessoa que cruza o nosso caminho nos deixa algo, e é isso que realmente importa. Apreciar a impermanência das amizades nos permite viver com gratidão. Em vez de focar em quanto tempo alguém permanecerá ao nosso lado, passamos a nos concentrar no que podemos compartilhar com essa pessoa no presente. Essa visão nos liberta da necessidade de controle e nos ajuda a desfrutar de cada experiência de forma plena. Afinal, o mais valioso em uma amizade não é sua duração, mas a qualidade dos momentos vividos. Ser o seu próprio melhor amigo é uma das lições mais poderosas que essa perspectiva traz. Muitas vezes buscamos nos outros a validação, o apoio e o amor que deveríamos nos oferecer. Quando dependemos de terceiros para nos sentirmos completos, ficamos vulneráveis à decepção. Mas quando aprendemos a estar em paz conosco, a desfrutar da nossa própria companhia e a ser nossa principal fonte de amor e apoio, pouco importa quantas pessoas venham ou vão, sempre estaremos bem. Não se trata de se tornar insensível ou desconfiado, mas de entender que cada pessoa tem sua vida, suas batalhas e seu próprio caminho. Às vezes, esses caminhos coincidem com o nosso por um tempo e em outras se separam. E isso está certo. O verdadeiro desafio é aceitar esse processo sem ressentimento, sem apego e sem lamentar o que já passou. Quando compreendemos que os amigos não são para sempre, passamos a viver de forma mais aberta e agradecida. Deixamos de nos preocupar em reter pessoas e começamos a focar em como enriquecer cada relação enquanto ela durar. Ao fazer isso, não apenas nos tornamos melhores amigos para os outros, mas também para nós mesmos. A vida é uma viagem, e nesse caminho muitas pessoas vão chegar e partir. Algumas deixarão marcas profundas, outras apenas passarão. O importante é lembrar que no fim, você é quem sempre estará consigo mesmo. Ser seu melhor amigo significa ser gentil consigo, aceitar seus erros e valorizar sua própria companhia. Porque no fim a relação mais duradoura que você terá é com você mesmo, e essa é a única que realmente precisa ser para sempre. Número 5. Desenvolver a capacidade de desapegar-se. O desapego é uma das lições mais difíceis, mas também uma das mais libertadoras que podemos aprender na vida. Estamos constantemente presos a coisas, pessoas, emoções e hábitos que, mesmo sem trazerem algo positivo, parecem nos definir. Acreditamos que precisamos de tudo isso para sermos felizes, para nos sentirmos completos. Mas muitas vezes, justamente aquilo que mais nos custa soltar é o que mais nos impede de avançar. Desapegar-se não significa ser indiferente ou não se importar com nada. É, na verdade, libertar-se daquilo que não contribui para o nosso crescimento pessoal. É reconhecer que se agarrar a coisas ou pessoas não muda nada, não as torna mais nossas, nem garante que estarão para sempre ao nosso lado.
O estoicismo nos ensina que a verdadeira força está na capacidade de aceitar a realidade como ela é, sem se prender ao que não podemos controlar. Quando nos apegamos a emoções negativas como raiva, rancor ou tristeza, nos tornamos prisioneiros do nosso próprio sofrimento. Mantemos esses sentimentos porque acreditamos que fazem parte de nós, mas a verdade é que não nos definem. Soltá-los é um ato de coragem, é dizer a nós mesmos que merecemos paz e que não precisamos carregar pesos que não nos pertencem. O mesmo acontece com hábitos que não nos acrescentam nada. Ficamos presos a comportamentos que sabemos que não nos fazem bem, apenas porque são confortáveis. Mas essa comodidade é justamente o que nos mantém estagnados. Quando desenvolvemos a capacidade de nos desapegar desses hábitos negativos, abrimos espaço para construir outros que realmente nos fortaleçam e nos impulsionem a ser melhores. É nesse momento que começamos a experimentar uma transformação real, um crescimento que nasce de dentro. Desenvolver o desapego também significa compreender que bens materiais não definem nosso valor, nem a nossa felicidade. Passamos boa parte da vida correndo atrás de objetos, dinheiro e reconhecimento, acreditando que quando os tivermos, finalmente seremos felizes. Mas essa felicidade é temporária, e sempre estaremos querendo mais. O desapego nos convida a encontrar satisfação no que já temos, no que somos, sem depender de fatores externos para nos sentirmos completos. Não é um processo fácil, e muitas vezes pode ser doloroso soltar aquilo que carregamos por tanto tempo. Mas é justamente nesse ato de deixar ir que descobrimos nossa verdadeira força. Aprendemos que não precisamos de nada, nem de ninguém para sermos suficientes. Nossa paz e nossa felicidade não dependem de circunstâncias externas, mas de como escolhemos viver e reagir à vida. Ao soltar, ao nos libertarmos do que não nos serve, criamos espaço para o que realmente importa. O desapego também fortalece a resiliência. Quando não estamos presos a um resultado específico, quando não condicionamos nossa felicidade a que as coisas aconteçam de determinada forma, nos tornamos mais adaptáveis, mais fortes. Aprendemos a enfrentar a adversidade com serenidade, a aceitar o que chega e a seguir adiante sem nos deixarmos paralisar pelo medo ou pela incerteza. A autodisciplina também cresce através do desapego. Quando nos libertamos da necessidade de buscar aprovação constante, de satisfazer desejos superficiais e de segurar o que não nos faz bem, nos tornamos mais focados e mais capazes de tomar decisões que realmente nos impulsionam. A vida se torna mais leve, mais clara, e o caminho que antes parecia confuso se revela com mais nitidez. Desapegar-se não significa renunciar a tudo nem viver isolado. É antes tomar consciência do que realmente importa e deixar de gastar energia no que não vale a pena. É um ato de amor próprio, um compromisso com a nossa felicidade e bem-estar. É compreender que a verdadeira liberdade não está em ter tudo, mas em não precisar de nada para se sentir completo. Número 6. Abandonar o hábito de reclamar sempre. Parar de reclamar é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo. A queixa é um hábito que nos consome, que nos mantém presos ao negativo, ao que falta, ao que não saiu como esperávamos. É como uma nuvem escura que paira sobre nossas vidas, fazendo-nos enxergar sempre o pior em cada situação. Mas você já parou para pensar em quanto esse hábito te limita, quanto tempo e energia desperdiça, focando no que está errado em vez de agir sobre o que pode mudar? Imagine como seria sua vida se, durante 6 meses, você se comprometesse a não reclamar. Nenhuma queixa, nada de não tenho dinheiro suficiente, meu trabalho é horrível ou ninguém me entende. Em vez disso, toda vez que sentir a tentação de reclamar, busque algo positivo, algo pelo qual ser grato. No início, pode parecer difícil,
quase impossível. Mas com o tempo você perceberá que sua mente começa a se voltar para soluções em vez de problemas, para oportunidades em vez de limitações. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como respondemos. Reclamar é abrir mão desse controle, é deixar que as circunstâncias decidam nosso humor, nossa felicidade e nosso bem-estar. Mas quando você decide parar de reclamar, está se fortalecendo, está assumindo as rédeas da própria vida e declarando que, não importa o que aconteça, você escolhe como reagir. O impacto desse simples ato é profundo. Quando você se concentra no positivo, quando deixa de alimentar a queixa, começa a enxergar a vida com outros olhos. Os desafios deixam de ser barreiras e passam a ser oportunidades de crescimento. As dificuldades se transformam em lições valiosas. E as pequenas coisas, que antes passavam despercebidas, tornam-se motivos de gratidão. A mente é incrivelmente poderosa. Aquilo em que você foca e aquilo que você diz influencia diretamente como você se sente e como enfrenta a vida. Se passa o dia reclamando, seu cérebro se acostuma a essa negatividade e começa a buscar mais razões para continuar reclamando. É um círculo vicioso que te mantém preso, mas quando se desafia a abandonar esse hábito e passa a se concentrar no que está certo, no que pode melhorar, começa a quebrar esse ciclo. Já vi como deixar de reclamar pode transformar vidas. Pessoas que se viam como vítimas das circunstâncias, que acreditavam que nada de bom lhes acontecia, de repente começaram a enxergar possibilidades onde antes só viam problemas. Não é que a vida tenha se tornado perfeita, é que mudaram a forma de enfrentá-la. E essa é a verdadeira magia, compreender que não importa o que acontece, mas sim como escolhemos interpretar. Durante esses 6 meses, proponha a si mesmo um exercício, mantenha um diário de gratidão. Todos os dias, escreva 3 coisas pelas quais você se sente agradecido. No começo, pode ser difícil, especialmente se está acostumado a focar apenas no negativo. Mas pouco a pouco, você perceberá que existe muito mais pelo que agradecer do que imaginava. Esse simples ato de gratidão ajudará sua mente a se manter no positivo, a quebrar o hábito da queixa e a criar uma nova maneira de pensar. A vida é curta demais para desperdiçá-la com reclamações. Cada dia em que você se queixa é um dia perdido para crescer, para aprender e para desfrutar de tudo o que já possui. A partir de hoje, faça esse compromisso consigo mesmo, pare de reclamar, concentre-se no que pode controlar, no que pode melhorar e em tudo o que há de bom ao seu redor. Porque quando você escolhe enxergar o lado positivo, quando deixa de alimentar a queixa, descobre que a vida é muito mais rica, plena e bela do que jamais imaginou. Número 7. A gratidão como pilar central. A gratidão é um dos pilares mais poderosos para transformar a nossa vida. Quando aprendemos a ser gratos, mudamos a forma de enxergar o mundo e, consequentemente, a maneira como vivemos. Não se trata apenas de agradecer pelas grandes conquistas ou pelos momentos óbvios de felicidade, mas de encontrar essa centelha de gratidão também nos pequenos detalhes que muitas vezes ignoramos, porque é justamente neles que reside a verdadeira magia da vida. Cada dia está repleto de oportunidades para sentir gratidão. O simples fato de acordar pela manhã, de sentir o sol na pele, de ter água quente para o banho ou de desfrutar de uma refeição já são bênçãos que muitas vezes damos como certas. Mas quando paramos por um instante e realmente apreciamos essas coisas, começamos a perceber o quão afortunados somos. A gratidão nos conecta com o presente, nos ancora na realidade e nos ajuda a valorizar o que já temos, em vez de nos fixarmos apenas no que falta. O estoicismo nos ensina que não é o que possuímos, mas sim como valorizamos o que temos que determina nossa felicidade.
A gratidão é a ferramenta que nos permite enxergar o copo meio cheio, mesmo quando as circunstâncias não são perfeitas. Quando cultivamos um espírito agradecido, abandonamos o hábito de nos compararmos com os outros e de desejar o que não temos, e passamos a encontrar paz e satisfação no que já existe em nossa vida. Isso não significa desistir de sonhar ou de buscar mais, mas sim aprender a desfrutar do caminho, a valorizar cada passo, por menor que pareça. Uma prática simples e eficaz para integrar a gratidão na rotina é criar um diário de gratidão. Todas as noites, antes de dormir, escreva pelo menos 3 coisas pelas quais você se sentiu grato no dia. No início, pode parecer difícil, especialmente se não está acostumado a buscar o lado positivo. Mas pouco a pouco, sua mente se treinará para encontrar esses momentos e você se surpreenderá com a quantidade de motivos que existem para agradecer. Pode ser uma mensagem de um amigo, o aroma do café da manhã ou até a chance de ter superado um dia complicado. Outra prática valiosa é expressar sua gratidão às pessoas ao seu redor. Não guarde apenas para si, compartilhe. Agradeça aqueles que fazem parte da sua vida, diga-lhes o quanto você valoriza sua presença e como eles impactaram positivamente o seu caminho. Ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria gratidão, mas também cria um ambiente de apreciação e afeto à sua volta. A gratidão tem o poder de fortalecer relações, de aproximar as pessoas e de construir conexões mais autênticas e significativas. É essencial também aprender a ser grato até mesmo pelos desafios e dificuldades. Muitas vezes, são as experiências dolorosas que mais nos ensinam, que nos tornam mais fortes e nos preparam para enfrentar a vida com uma nova perspectiva. Agradecer pelas lições que os momentos difíceis trazem é um ato de coragem, e é aí que se revela a essência do estoicismo. No fim, a vida não é sobre evitar problemas, mas sobre encontrar força e sabedoria para enfrentá-los com gratidão. Esse hábito transforma a nossa realidade porque muda o nosso foco. Ensina-nos que por mais difíceis que sejam as circunstâncias, sempre há algo pelo qual podemos agradecer. Quando cultivamos a gratidão, deixamos de lado a queixa e o vitimismo, adotamos uma postura de responsabilidade e apreço pela vida, e assim conseguimos viver de forma mais plena, consciente e conectada com nós mesmos e com o mundo. Por isso, a partir de hoje, faça da gratidão um pilar central em sua vida. Busque o que há de bom, celebre as pequenas vitórias e reconheça as bênçãos que já possui. Quando você pratica a gratidão, descobre que a vida, com todas as suas imperfeições, é um presente extraordinário que merece ser valorizado em cada momento. Número 8. O sacrifício é essencial. O sacrifício é uma parte inevitável do caminho para qualquer coisa que realmente valha a pena. Em um mundo em que buscamos constantemente atalhos, soluções rápidas e a via mais cômoda, esquecemos que tudo que tem verdadeiro valor exige esforço, dedicação e, sobretudo, a disposição de renunciar a algo. É justamente através do sacrifício que descobrimos do que somos feitos, que encontramos nosso verdadeiro potencial e nos aproximamos da vida que realmente desejamos. O estoicismo nos ensina que nada que possua valor real é conquistado sem pagar um preço. Cada vitória, cada meta atingida implica abrir mão de algo, pode ser o tempo, a energia, a comodidade ou até a segurança que sentimos ao permanecer em nossa zona de conforto. Mas é nesse ato de deixar ir, de desprender-se do que é fácil, que encontramos a verdadeira satisfação. É no sacrifício que se forjam as bases de uma vida autêntica e cheia de propósito. Lembro-me de um momento em minha vida em que precisei tomar uma decisão que mudou tudo. Eu tinha um emprego estável, um bom salário e a segurança de uma rotina conhecida. Mas no fundo, sentia que não estava vivendo de acordo com o meu propósito,
que estava apenas me conformando com uma vida que não me preenchia. Tomar a decisão de deixar essa segurança, de sacrificar o conforto para perseguir aquilo que realmente queria, foi um dos momentos mais difíceis, mas também um dos mais libertadores. Ao abrir mão do que já não me servia, criei espaço para algo muito maior e mais significativo. A verdade é que não podemos ter tudo. Se você deseja alcançar seus objetivos, se quer se tornar a melhor versão de si mesmo, terá que fazer sacrifícios. Terá que renunciar a prazeres momentâneos, a distrações que o afastam do seu propósito e, às vezes, até a pessoas que não compartilham da sua visão. Isso pode ser doloroso e, no momento, pode parecer que você está perdendo mais do que ganhando. Mas, a longo prazo, percebe que esses sacrifícios são os que o conduzem a uma vida mais plena, mais autêntica e mais alinhada com o que realmente importa. O estoicismo nos convida a identificar o que de fato tem valor em nossa vida. O que é que você realmente quer? O que é que lhe traz propósito e satisfação? Quando você encontra essas respostas, os sacrifícios se tornam mais claros, porque entende que não se trata de perder, mas de investir no que vale a pena. Cada renúncia, cada momento de desconforto é um passo adiante, uma lembrança de que você está no caminho certo. Muitas vezes, nos apegamos ao que é familiar porque tememos o sacrifício. Dizemos a nós mesmos que não podemos abrir mão de certas coisas, que não conseguimos viver sem determinados hábitos ou confortos. Mas e se você percebesse que, ao se manter na sua zona de conforto, está sacrificando algo muito mais valioso do que aquilo que poderia conquistar ao sair dela? No fim das contas, o sacrifício é o preço da grandeza. É a decisão consciente de deixar ir o que não serve mais para abrir espaço ao que realmente importa. E quando você se permite fazer esses sacrifícios, quando se atreve a enfrentar a dor, o desconforto e a incerteza, descobre que é capaz de muito mais do que jamais imaginou. O sacrifício não é um castigo, é um ato de amor próprio. É a prova mais clara de que você está disposto a fazer o que for necessário para alcançar seus sonhos, para viver uma vida com sentido e propósito. Portanto, identifique o que realmente deseja e pergunte-se: o que estou disposto a sacrificar para chegar lá? Porque no fim é o sacrifício que transforma nossas aspirações em realidade e nos permite viver com integridade e autenticidade. Número 9. Pare de perseguir o amor. Deixar de perseguir o amor é um dos maiores atos de amor próprio que você pode praticar. Muitas vezes nos vemos procurando desesperadamente alguém que nos complete, que nos faça sentir valiosos, como se o amor de outra pessoa fosse a resposta para todas as nossas inseguranças e vazios. Mas a verdade é que o amor não é algo que se persegue, é algo que se atrai. Quando você vive em autenticidade, quando foca em ser a melhor versão de si mesmo e em cultivar sua própria felicidade, o amor chega naturalmente. O problema de perseguir o amor é que, nesse processo, muitas vezes deixamos de ser nós mesmos. Tentamos nos moldar ao que acreditamos que os outros querem, nos adaptamos, nos escondemos atrás de máscaras e perdemos nossa essência. Mas o amor verdadeiro, aquele que realmente vale a pena, só pode te encontrar quando você está sendo genuíno, quando se mostra como realmente é, com virtudes e defeitos. É nessa autenticidade que nasce a beleza de uma conexão real. Eu mesmo vivi isso. Houve um tempo em que pensava que, se não tivesse alguém ao meu lado, havia algo de errado comigo. Saía à procura, tentava me encaixar, e tudo o que conseguia era me sentir ainda mais só e perdido. Foi quando decidi parar de perseguir o amor e comecei a focar em mim, nos meus sonhos, nas minhas paixões, nos meus projetos.
e foi aí que tudo mudou. Passei a desfrutar da minha própria companhia, a encontrar satisfação nos meus resultados e a perceber que não precisava de ninguém para me sentir completo. O estoicismo ensina que não podemos controlar o que os outros pensam, sentem ou fazem. O amor não é algo que se força, que se negocia ou que se manipula. É um presente que chega quando menos esperamos, quando estamos ocupados vivendo de forma autêntica. Em vez de gastar sua energia correndo atrás de algo externo, invista esse tempo em se conhecer, em crescer, em desenvolver seus talentos e em viver com propósito. Quando você para de perseguir o amor, descobre que a vida tem muito mais a oferecer. Aprende a apreciar as pequenas coisas, a desfrutar dos momentos de solidão e a construir uma vida que te faça feliz por si só. E é justamente nesse estado de plenitude, quando já não precisa de ninguém para se sentir bem, que o amor verdadeiro tem espaço para aparecer. Porque o amor mais autêntico surge quando duas pessoas completas escolhem compartilhar a vida, não por necessidade, mas por desejo. Deixar de perseguir o amor não significa fechar o coração ou se tornar insensível. Ao contrário, significa estar aberto a recebê-lo, mas sem depender dele para ser feliz. É uma mudança de foco, uma decisão consciente de não colocar sua valia nas mãos de outra pessoa. Quando você se permite ser feliz consigo mesmo, quando encontra alegria no próprio crescimento, o amor que chega é mais puro e mais real. O amor não é a meta, é o resultado de viver de forma autêntica, de ser fiel a quem você é. Ao parar de persegui-lo, você se dá a chance de construir uma vida plena, com sentido, que atrai as pessoas certas, aquelas que realmente o valorizam pelo que você é. Porque no fim, o amor que vale a pena não é o que você busca, mas o que encontra quando está ocupado amando a si mesmo. Número 10. A maioria frequentemente está errada. Na maioria das vezes, a maioria está equivocada. Vivemos em um mundo em que seguimos tendências, em que nos sentimos confortáveis em fazer parte da multidão, porque acreditamos que existe segurança nos números. Por exemplo, não temos anesentos, mas basta olhar para a história para perceber que a maioria muitas vezes errou. Isso nos mostra que simplesmente seguir o que todos fazem não é garantia de verdade ou de acerto. Durante séculos, a humanidade acreditou que a Terra era plana. Essa ideia era aceita pela grande maioria até que alguns poucos, corajosos o suficiente para desafiar a opinião popular, questionaram e provaram o contrário. Outro exemplo, quando Galileu afirmou que a Terra girava ao redor do Sol, foi perseguido e condenado pela maioria, que não conseguia aceitar uma visão que desafiava suas crenças. Mas no fim, a verdade prevaleceu. Esses casos revelam algo fundamental: o fato de muitos acreditarem em algo não o torna verdadeiro. O estoicismo nos convida a pensar de forma crítica, a não nos deixarmos levar pela corrente, a questionar o que nos é apresentado como certo. É fácil se sentir confortável seguindo a multidão, porque isso dá uma sensação de pertencimento. Mas comodidade não é sinônimo de verdade, e muitas vezes o que é popular é justamente o que menos contribui para o nosso crescimento. É preciso aprender a questionar, a desafiar normas sociais, a não aceitar algo só porque todos aceitam. Quando permitimos que a maioria dite como devemos pensar, agir ou viver, entregamos nosso poder, nossa liberdade de escolha. Nos tornamos reféns das opiniões e expectativas alheias. Mas a verdadeira liberdade está em buscar a própria verdade, em pensar por conta própria, em não ter medo de ser diferente. Ser diferente não significa estar errado, muitas vezes significa estar no caminho certo. Na minha vida,
Já vivi situações em que seguir a maioria me levou a decisões que não refletiam quem eu realmente era. Fiz coisas porque era o que todos faziam. Aceitei crenças porque eram as que se esperavam, e acabei preso a uma vida que não me pertencia. Foi quando decidi romper com isso, quando comecei a viver de acordo com meus valores, que descobri uma liberdade que nunca havia sentido antes. Buscar a própria verdade é um ato de coragem, porque exige enfrentar a corrente, lidar com o julgamento e, muitas vezes, ser incompreendido. Mas é nessa busca que encontramos nosso verdadeiro eu, que descobrimos o que realmente importa e crescemos como indivíduos. Não se trata de ser rebelde apenas por oposição, mas de ser autêntico, de viver conforme suas convicções e não o que os outros dizem que você deve acreditar. A maioria seguirá sempre o caminho mais fácil, aquele que traz sensação de segurança e conformidade. Mas se você deseja viver uma vida com verdadeiro propósito, precisa estar disposto a desafiar essa comodidade, a questionar o que é aceito sem reflexão e a buscar sua própria verdade. Porque no fim, o que define sua vida não é o que os outros pensam, mas o que você escolhe acreditar e como decide viver. A história já mostrou inúmeras vezes que a maioria pode estar errada. Portanto, não tenha medo de ser a voz que questiona, que busca, que desafia. É nesse ato de pensar por si mesmo que você encontrará a verdade que o libertará e a vida que realmente quer viver. Número 11. A paciência é poder. A paciência é uma das virtudes mais poderosas que podemos desenvolver em um mundo que vive em pressa constante. Hoje, tudo parece estar a um clique de distância, a gratificação instantânea virou norma, e a ideia de esperar por algo soa quase como um castigo. No entanto, as coisas que realmente valem a pena, aquelas que deixam um impacto profundo e duradouro em nossas vidas, não se conquistam de um dia para o outro. Elas exigem tempo, esforço e, acima de tudo, paciência. A verdadeira grandeza não nasce em um instante. Pense nos grandes feitos da história, nas pessoas que marcaram o mundo de forma inesquecível. Nenhum deles chegou lá da noite para o dia. Por trás de cada conquista, há anos de trabalho, de fracassos, de perseverança e, sobretudo, de paciência. É a paciência que nos permite continuar quando os resultados não aparecem imediatamente, quando parece que nossos esforços não estão gerando frutos. Ela nos ensina que cada passo, por menor que seja, nos aproxima do objetivo. O estoicismo nos lembra que a paciência é poder, porque nos ajuda a aceitar o que não podemos controlar e a esperar com serenidade o que o tempo tem reservado para nós. Ela nos convida a enxergar a vida como um processo, a entender que nem tudo acontece quando desejamos e que muitas vezes aquilo que mais queremos só se manifesta quando estamos prontos para recebê-lo. É nesse espaço de espera que se molda o nosso caráter, que aprendemos a ser resilientes e a confiar que tudo tem seu tempo certo. Para cultivar a paciência no dia a dia, é essencial desenvolver consciência sobre nossos pensamentos e emoções. Sempre que sentir a pressa de querer algo imediatamente, pare e se pergunte: por que tenho tanta urgência? O que estou realmente buscando? Muitas vezes, essa pressa não passa de um reflexo da ansiedade ou do desejo de escapar da sensação desconfortável de esperar. Mas quando nos permitimos sentir essa espera e aceitá-la, percebemos que não é tão terrível quanto imaginávamos. Outra forma prática de desenvolver paciência é aprender a desfrutar do processo em vez de se fixar apenas no resultado final. Concentre-se em cada etapa, em cada pequeno avanço. Celebre suas conquistas, por mínimas que pareçam, e reconheça que cada dia de perseverança é um passo a mais em direção ao que você busca. A paciência não significa passividade,
mas sim a força de continuar apesar das dificuldades, confiando que aquilo que você está construindo vale o esforço. Na vida cotidiana, existem inúmeras oportunidades para praticá-la. Quando preso no trânsito, em vez de se irritar, aproveite para refletir, ouvir um podcast ou simplesmente apreciar sua própria companhia. Diante de um problema no trabalho ou em um relacionamento, lembre-se de que as soluções nem sempre surgem de imediato. Cada desafio pode ser uma lição de crescimento. A paciência é como um músculo, quanto mais a exercitamos, mais forte ela se torna. O problema da gratificação instantânea é nos fazer acreditar que tudo deve ser imediato, que se não conseguimos agora, algo está errado. Mas o estoicismo nos ensina que o tempo é aliado, não inimigo. Cada dia de espera, cada momento dedicado a aprimorar suas habilidades, conhecimentos ou caráter, é um investimento em seu futuro. Porque aquilo que se constrói com paciência se constrói para durar. A paciência é poder porque nos mantém firmes, serenos e focados, mesmo quando o mundo ao nosso redor corre em ritmo frenético. Ela é virtude que nos diferencia, que nos dá força para resistir às tempestades e seguir em frente quando outros desistem. Por isso, em um mundo que insiste que tudo deve ser rápido, escolha ser paciente. Pois os frutos que você colhe com paciência são sempre os mais doces, os mais significativos e os que realmente valem a pena. Número 12. Desapego material e emocional. O desapego é uma das ferramentas mais poderosas que podemos cultivar para alcançar a verdadeira liberdade e resiliência. Vivemos em um mundo que constantemente nos diz que precisamos de mais coisas, mais reconhecimento, mais segurança. Mas a realidade é que, quanto mais nos apegamos ao material ou às emoções que acreditamos indispensáveis, mais escravos nos tornamos delas. Passamos a nos definir pelo que possuímos, pelo que sentimos, e esquecemos que nossa essência não depende de nada disso. O desapego material nos convida a olhar ao redor e questionar quanto do que temos realmente é necessário. Muitas vezes acumulamos objetos que perdem o significado com o tempo e se transformam em peso que carregamos sem perceber. Mas e se você decidisse, nos próximos 90 dias, abrir mão de algo que acredita ser indispensável? Pode ser aquela peça de roupa que nunca usa, mas não consegue doar. Aqueles objetos que só ocupam espaço, ou até o hábito de comprar algo toda vez que sente um vazio interno. Ao soltar o material, você descobre que precisa de muito menos do que imaginava. E nesse ato de deixar ir encontra uma leveza e uma paz que não podem ser compradas. O desapego emocional, por sua vez, é um desafio ainda maior. Nos apegamos a emoções que nos dão uma falsa sensação de segurança, mesmo quando nos machucam. Guardamos rancor, medo, orgulho, porque acreditamos que fazem parte de quem somos. Mas essas emoções não nos definem, são passageiras. Aprendemos a pensar que precisamos nos agarrar ao que sentimos para sermos autênticos, mas o estoicismo nos mostra que o verdadeiro poder está em observar nossas emoções sem deixar que nos consumam. Nos próximos 90 dias, desafie-se a identificar uma emoção que esteja te impedindo de avançar e pratique o desapego. Pode ser o hábito de se sentir vítima das circunstâncias, o ressentimento contra alguém que te feriu ou a necessidade constante de validação externa. Permita que a emoção exista, mas não a transforme no centro da sua vida. Observe-a, entenda sua origem e depois solte-a. Ao fazer isso, você descobre que o poder não está no que sente, mas em como escolhe responder a esses sentimentos. O desapego é um ato de coragem, um exercício de autodisciplina que fortalece nossa resiliência. Porque quando deixamos de depender do material e do emocional,
percebemos que somos muito mais fortes do que imaginávamos. Descobrimos que não precisamos de coisas nem de certas emoções para sermos completos. Libertamo-nos do peso das expectativas, da necessidade de controle e encontramos uma serenidade que não pode ser conquistada pela acumulação. O estoicismo nos lembra que tudo é temporário, as coisas, as emoções, as pessoas. Apegar-se a elas só nos afasta da paz interior. Ao praticar o desapego, treinamos a mente para enfrentar a vida com mais força e flexibilidade. Passamos a estar preparados para as mudanças, para as perdas inevitáveis, e aprendemos a desfrutar do que temos enquanto existe, sem sentir que precisamos possuí-lo para sempre. Deixar ir não é fraqueza, é poder. Significa estar disposto a encarar a incomodidade, a desafiar a crença de que algo externo é necessário para que você seja inteiro. É declarar: sou suficiente, exatamente como sou. Nos próximos 90 dias, aceite este desafio pessoal. Escolha algo, material ou emocional, para deixar ir. Observe como se sente, como sua visão de mundo se transforma e como, ao final desse processo, você se percebe mais livre, mais forte e em paz consigo mesmo. Porque o verdadeiro poder não está no que possuímos, mas em nossa capacidade de soltar e seguir em frente. Número 13. Limpar os pensamentos negativos. Os pensamentos negativos são como manchas escuras nas paredes da nossa mente. Imagine estar em um quarto que um dia foi claro, limpo e cheio de luz. Com o tempo, pequenas manchas começam a aparecer. No início parecem inofensivas, talvez até fáceis de ignorar. Mas, dia após dia, elas crescem, se multiplicam e antes que você perceba, o espaço inteiro está coberto por uma escuridão que rouba a beleza e a clareza do ambiente. É assim que funcionam os pensamentos negativos. Entram aos poucos e, se não os enfrentamos, acabam tomando conta de todo o nosso espaço mental. Cada vez que você diz a si mesmo que não é bom o suficiente, que nunca alcançará seus objetivos ou que não merece ser feliz, está adicionando outra mancha a essas paredes. O problema é que, quanto mais permitimos que esses pensamentos permaneçam, mais difícil fica enxergar a luz, até esquecermos como era ter uma mente calma e clara. O primeiro passo para limpar essas manchas é reconhecer que elas existem. Não podemos ignorar o que nos sabota nem fingir que esses pensamentos não estão ali. O estoicismo nos ensina a observar os pensamentos sem nos identificarmos com eles, a entender que não somos nossas emoções nem nossas ideias, mas sim os observadores delas. Ao identificar essas manchas mentais, podemos começar a limpá-las. Não se trata de lutar contra os pensamentos com violência, mas de não lhes dar poder. Cada vez que um pensamento negativo surgir, pergunte-se: isto é realmente verdade? Tenho provas concretas de que essa visão é real? Ou é apenas uma interpretação distorcida que minha mente criou? Muitas vezes, descobrimos que não passam de ilusões alimentadas pelo nosso crítico interno, que tenta nos enfraquecer. Ao questioná-los, começamos a tirar deles o poder que exerciam sobre nós. Romper o ciclo do autossabotagem significa deixar de ser nosso pior inimigo. É como decidir se vamos continuar pintando manchas nas paredes ou se finalmente estamos prontos para limpá-las e deixar a luz entrar novamente. O problema é que, muitas vezes, nos acostumamos tanto a esses pensamentos que eles parecem parte da nossa identidade. Mas não precisa ser assim. Podemos escolher a qualquer momento restaurar as paredes da mente e devolver a clareza ao nosso espaço interior. Relembrar momentos felizes é como aplicar uma nova camada de tinta. Sempre que notar um pensamento negativo surgindo,
Substitua-o por um lembrete de quando você foi capaz, amado ou conquistou algo importante. Esses momentos são provas de que você é muito mais do que seu crítico interno tenta lhe fazer acreditar. Ao encher a mente com lembranças positivas, você cria uma nova realidade, onde a negatividade não encontra terreno fértil. O crítico interno é um dos adversários mais persistentes que enfrentaremos. Sempre estará lá, pronto para apontar erros, falhas e fraquezas. Mas o estoicismo nos ensina que é possível diminuir o volume dessa voz. Não significa eliminá-la para sempre, mas aprender a não dar tanta atenção. Quando ela tentar te derrubar, responda com compaixão, lembre-se de que você é humano, está em processo de crescimento e merece o mesmo amor e respeito que ofereceria a alguém querido. Limpar os pensamentos negativos é um processo diário. Não acontece da noite para o dia, mas cada pequeno ato de amor próprio, cada vez que você escolhe focar no positivo, é como um pincel de luz apagando manchas escuras. Com o tempo, você verá que a sala da sua mente volta a brilhar, cheia de clareza, paz e uma força interior que nada nem ninguém poderá tirar de você. Número 14. Tome ação na sua vida. A vida não espera que você esteja pronto, que o momento seja perfeito ou que o medo desapareça. O tempo continua correndo e cada dia que passa é uma oportunidade que não volta. Por isso, é essencial agir, dar o primeiro passo, mesmo quando o medo paralisa ou quando a incerteza sussurra que você não é capaz. A verdade é que a mudança, a verdadeira mudança, só acontece quando você decide se mover, quando assume que, aconteça o que acontecer, você vai tomar o controle da sua vida. O estoicismo nos lembra que a ação é o que realmente define quem somos. Não importa quantos sonhos você tenha, quantos planos escreva ou quantas vezes visualize o futuro ideal, se não agir, permanecerá exatamente no mesmo lugar. Muitas vezes ficamos presos na análise, buscando a perfeição antes de começar, mas a perfeição é um mito, uma desculpa que usamos para não encarar o medo do fracasso, o medo de não sermos bons o suficiente. É justamente quando você decide agir, tomar decisões e avançar apesar do medo, que a transformação acontece. Tomar ação significa assumir responsabilidade total pela própria vida. É deixar de culpar as circunstâncias, os outros ou a má sorte pelo lugar onde você está. É entender que, embora não possa controlar tudo o que acontece, sempre pode escolher como responder, como agir e o que fazer a seguir. Esse é o maior poder que temos, o de decidir nosso caminho. Cada dia em que você escolhe não agir, escolhe permanecer no mesmo ponto. Cada desculpa que repete para si mesmo é uma barreira que constrói para não avançar. Mas quando começa a agir, mesmo nos detalhes pequenos, descobre que não se trata de grandes saltos, mas de seguir em frente com o que está ao seu alcance hoje. Cada passo, por menor que pareça, tem um efeito acumulativo, como uma bola de neve que, com o tempo, se transforma em uma força implacável. A sensação de desconforto é o sinal de que você está crescendo, saindo da sua zona de conforto e enfrentando o desconhecido. Em vez de evitá-la, abrace-a. Deixe que ela te lembre de que você está vivo, de que está tomando decisões reais que moldam sua vida. Porque a verdade é que nada grandioso se conquista sem desconforto. A comodidade é inimiga do progresso, é o lugar onde os sonhos morrem. Agir exige coragem, e é essa coragem que levará você aos seus objetivos. A vida não vai parar até que você se sinta pronto, nem vai esperar que se sinta seguro. Não espere que tudo seja perfeito ou que as condições se alinhem. Decida hoje dar um passo, pequeno ou grande, não importa,
porque cada ação o aproxima da vida que deseja e da pessoa que quer se tornar. Assumir responsabilidade significa compreender que ninguém vai fazer isso por você. Não adianta esperar que as coisas mudem sozinhas ou que alguém o resgate da estagnação. Cabe a você tomar a decisão de agir, de se mover e de criar sua própria realidade. Essa é uma das maiores lições do estoicismo. Você é o arquiteto do seu destino. Portanto, pare de esperar. Pare de adiar. A vida acontece na ação, no movimento, na capacidade de tomar decisões e enfrentar as consequências com coragem. Comece hoje. O verdadeiro fracasso não está em errar, mas em permanecer imóvel, deixando o tempo escapar enquanto espera o momento certo. A ação é a ponte entre quem você é e quem pode se tornar. É o caminho para uma vida com propósito, crescimento e realização. Número 15. Reflita sobre sua mortalidade. Memento mori. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Essa é uma das lições mais poderosas do estoicismo. E embora à primeira vista possa parecer sombria, na verdade é um convite para viver de forma mais plena e autêntica. Quando recordamos nossa mortalidade, somos confrontados com a realidade de que o tempo é finito. E essa compreensão muda radicalmente a maneira como enxergamos a vida. Ela nos sacode da apatia, da procrastinação e da falsa ideia de que sempre teremos amanhã para fazer o que importa. Cada dia é um presente que não está garantido. Porém, é fácil cair na armadilha da rotina, acreditando que sempre haverá outra oportunidade para dizer o que sentimos, fazer o que amamos ou viver como realmente desejamos. A verdade é que não sabemos quantos dias ainda restam. Refletir sobre a mortalidade nos leva a valorizar cada instante, cada experiência, e nos obriga a perguntar: estou vivendo da maneira que realmente quero? Estou dedicando meu tempo ao que importa? O estoicismo ensina que a vida não é infinita, e é justamente essa finitude que lhe dá valor. Quando lembramos que nosso tempo é limitado, deixamos de tomar como garantidas as pessoas que amamos, as oportunidades que surgem e as experiências que nos enriquecem. Passamos a ser mais conscientes de nossas escolhas e seletivos quanto a como e com quem desejamos compartilhar nosso tempo. Pergunte-se: se hoje fosse o último dia, estaria satisfeito com a forma como viveu? Memento mori não é um chamado para viver com medo ou desespero, mas sim para viver com propósito. Muitas vezes adiamos sonhos e paixões esperando o momento perfeito para realizá-los, mas esse momento nunca chega. A vida está acontecendo agora. Quando lembramos de nossa mortalidade, ganhamos coragem para perseguir o que realmente queremos, deixar de lado o medo do fracasso e viver de forma que reflita nossa verdadeira essência. Ao refletir sobre a morte, percebemos que muitos dos problemas que nos atormentavam não têm tanta importância. As opiniões alheias, os incômodos cotidianos e as preocupações superficiais perdem peso. Em vez disso, passamos a focar no que realmente importa: conexões humanas, impacto positivo, momentos de alegria e experiências que nos fazem sentir vivos. Esse lembrete constante de nossa fragilidade também nos torna mais compassivos, tanto com os outros quanto conosco. Todos estamos navegando pela vida sem garantias, e isso nos une em nossa humanidade. Quando lembramos que a vida é curta, torna-se mais fácil deixar de lado o rancor, o orgulho e a necessidade de sempre estar certo. Aprendemos a valorizar o presente, a perdoar e a ser gratos por cada instante compartilhado. O exercício de memento mori pode ser simples. Pode significar apenas dedicar um minuto a cada manhã para lembrar que esse dia é único e não voltará, ou refletir antes de dormir se você viveu de acordo com seus valores e seus sonhos. Esse hábito mantém sua perspectiva clara e impede que a vida passe despercebida. No fim, não se trata de quantos dias vivemos, mas de quanta vida colocamos em cada dia.
Portanto, pare de adiar, pare de esperar pelo momento perfeito. Viva com a consciência de que seu tempo é limitado e use esse conhecimento como combustível para se tornar a pessoa que deseja ser, para criar memórias que realmente importem e para deixar um impacto que dure além do seu último suspiro. Pois, quando aceitamos nossa mortalidade, é quando realmente começamos a viver. E antes de encerrar, reafirme seu compromisso deixando nos comentários a frase: a partir de hoje vivo como um verdadeiro estoico. Essa será sua declaração de que está pronto para assumir esse desafio e se transformar na melhor versão de si mesmo. Lembre-se, cada dia é uma nova oportunidade para crescer e se tornar mais forte.